Boa noite, amigos e amigas do Brasil Nação. Nosso programa hoje traz para o debate a questão da agricultura familiar. Essa dicotomia ou essa opção feita, opção imposta, na verdade, ao Brasil, de fazer um desenvolvimento baseado em grandes propriedades rurais, mas que nós temos uma prova muito evidente de que é a agricultura familiar, a pequena produção, que mais produz alimentos, que mais gera emprego e que poderia, inclusive, oferecer alternativas para um outro modelo de desenvolvimento não concentrador, gerando renda, respeitando a biodiversidade, que é muito fundamental, uma questão central, e, sobretudo, desmistificando uma série de noções que são apresentadas como verdades, mas que, na realidade, precisam ser debatidas, porque aí se mostra que não é exatamente dessa forma como isso vem sendo apresentado. Como desenvolver melhor o campo com a participação dos pequenos agricultores? Essa questão, o papel desempenhado pelo agronegócio na forma de concentração da propriedade, na forma de devastação da biodiversidade e também desempregando em massa, como é o que nós temos observado em vários momentos, em vários ramos de produção e também gerando um processo de cartelização, como é o caso da soja, onde praticamente 4 grupos multinacionais acabam controlando, impondo preços, impondo uma série de diretrizes na política agrícola do governo federal, que não são as melhores para quando a gente pensa num Brasil soberano, num Brasil nação. Pois nós vamos discutir aqui também essa forma de produção. 60% da produção de alimentos hoje vem da agricultura familiar. O campo emprega 17 milhões de pessoas hoje no Brasil e as propriedades de até 50 hectares absorvem 86% dos trabalhadores rurais. Ou seja, de cada 10 trabalhadores rurais, 8 estão exatamente na agricultura familiar. Para o debate de hoje, nós temos aqui conosco, para nossa satisfação, a presença de Romário Rossetto. Romário Rossetto é membro da coordenação nacional do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Conosco também Erlon de Almeida, ele é engenheiro agrônomo, diretor-geral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná. Também conosco Alvori Cristo, agrônomo técnico DESER. DESER é Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais do Paraná. E ainda conosco o deputado Elton Welter. Ele é deputado estadual do PT do Paraná e tem a sua trajetória de lutas sempre ligada, a sua história de vida política ligada à questão agrária no estado do Paraná. Hoje o nosso programa está sendo gravado e só por essa razão você não pode participar diretamente como é da natureza do programa, né, ao vivo, né, mas hoje ele está sendo gravado, mas você pode fazer suas perguntas usando aí vários mecanismos, um deles o endereço eletrônico, é o que está na sua tela aí, brasilnação@rtve.pr.gov.br, ou também as outras formas de contato que você já conhece. O Brasil Nação está sendo transmitido simultaneamente pela KTV, lá no Paraná, em Cascavel, cidade de Cascavel, aqui no Paraná, e pela TV Cidade Livre de Brasília, lá na capital federal, além de transmissão simultânea pelas rádios Educativa AM e FM. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso Brasil Nação, sejam muito bem-vindos e esperamos poder oferecer um panorama amplo do papel da pequena produção, da agricultura familiar, nesse processo de embate que é muitas vezes ideológico, mas também de modelo de desenvolvimento com o agronegócio. E exatamente por aí que eu gostaria de começar perguntando a doutor Erlon Almeida, como é que é o panorama da agricultura no Paraná, que se diferencia muito de outros estados brasileiros exatamente pela forte presença da pequena produção, como é também no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas em que isso traz de possibilidade de pensarmos um outro modelo agrícola
capaz de nos dar soberania e segurança alimentar e, ao mesmo tempo, empregar essa grande massa que ainda está desempregada, aumentando criminalidade. Como é que é o papel da agricultura familiar aqui no estado do Paraná? Bom, eu acho que o Paraná, ele, de certa forma, confirma essa opção pela agricultura familiar, uma vez de que das em torno de 372 mil propriedades do estado, nós temos em torno de 320 mil propriedades que se categorizam como pequenas e médias, ou dentro do conceito de agricultura familiar. O Paraná, como todos sabem, é um estado que tem uma enorme projeção e reconhecimento pela sua capacidade agrícola e com uma participação importante na produção de alimentos. E se esse é o principal papel da agricultura familiar, que é gerar alimento para a população brasileira e para exportação, e se nós constatarmos de que a agricultura familiar, pela expressão que ela tem quantitativa no Paraná, ela também responde pela maior parte da produção nas principais cadeias, como é o caso da avicultura, como é o caso da suinocultura, como é o caso do leite, como é o caso do milho, como é o caso da mandioca, entre outras cadeias, a própria produção de casulos da seda, né, que é uma cadeia razoavelmente pequena, mas que tem uma forte expressão de agricultura familiar, todas elas são cadeias agroindustriais importantes para o Paraná e para o país. E em todas elas a participação da agricultura familiar é predominante. Então eu diria de que o Paraná é um bom exemplo, né, e o mesmo perfil acontece no estado de Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nessas mesmas cadeias, onde nós temos uma maior expressão da agricultura familiar. E isso confirma de que uma opção estratégica de país para uma política de desenvolvimento, para uma visão de desenvolvimento sustentável assentada em cima da agricultura familiar é a melhor opção para o Brasil e, digamos que para a própria América Latina. E o Paraná, eu acho que com esses números, com esses dados, com esses indicadores, ele confirma vamos dizer assim, a garantia de que esta opção dá certo, porque é assim que o Paraná tem perseguido este modelo de agricultura. Romário Rossetto, o movimento dos pequenos agricultores tem se notabilizado pela presença na cena política, discutindo modelos de desenvolvimento, fazendo questionamentos. E, de uma certa forma, o governo federal responde que nunca, jamais na história desse país, como o presidente Lula costuma dizer, houve tanto atendimento à agricultura familiar, mas aí traduzido apenas na questão das verbas distribuídas para o setor da agricultura familiar. Onde que está exatamente o problema? Porque uma coisa são números que se apresentam, grosso modo, houve um aumento realmente das verbas destinadas ao setor, comparado aos anos passados. Porém, em termos de um desenvolvimento agrícola que viesse a reforçar e a superar os gargalos da produção agrícola, mas também a questão social, essa discussão às vezes não aparece só traduzida nesses números. Onde é que está o pulo do gato aí? Boa noite, Beto, aos demais participantes, ao Erlon, o Welter, ao Ruri, né? E frisar mais de antemão, dizendo que, de fato, quem produz o alimento, ou seja, mais de 60% em média no Brasil, são os camponeses que trabalham em regime de economia familiar, né? É uma falácia dizer que é o agronegócio que produz o alimento que vai na mesa do povo brasileiro. Nós somos responsáveis a nível de país, né? Como já falei, em média 60% dos alimentos. Inclusive, em algumas regiões, a pequena e a média propriedade produzem mais soja, né, e gado do que a própria grande propriedade, que é o latifúndio, né, improdutivo, né, que não produz a riqueza para a nação brasileira. Embora as políticas públicas ao longo dos anos sempre beneficiaram
meia dúzia de fazendeiros nesse país. Ou seja, 500 mil famílias ficam com a maioria do crédito, inclusive crédito subsidiado, através, por exemplo, da Lei Candir, dos subsídios às exportações e às importações de insumos, né? Enquanto que a agricultura familiar, o subsídio é em torno de 500, 600 milhões de reais por ano. Então, a maioria do crédito, a maioria, né, do sistema de logística, ou seja, dos próprios do transporte da mercadoria, do sistema de armazenagem, do sistema do crédito, da assistência técnica, da pesquisa, sempre foram voltados ao agronegócio, à agricultura, né, dita em larga escala. Mas se nós juntarmos toda a produção que trabalha em regime de economia familiar, nós vamos ver que a nossa produção é muito maior do que o latifúndio, né, do que os grandes produtores. Deputado Elton, nós tivemos há poucos dias a notícia muito triste, né, de um novo enfrentamento aqui no estado do Paraná, que resultou na morte de 2 pessoas, várias foram feridas, né? Queríamos até fazer uma homenagem ao Keno, militante do MST, que perdeu a vida exatamente na sua luta dedicada à reforma agrária, o Valmir Mota Keno, né, que em função da ação de milícias contratadas por oligarquias resultou nessa morte. E exatamente se as mortes continuam acontecendo, se a tensão continua no campo, é exatamente em razão desse processo, ainda que aqui haja uma outra política por parte do governo do estado, mas no global as tensões decorrem de uma concentração, em geral, da estrutura agrária, né? E essa tensão, perdas de vidas que continuam acontecendo, mostram a necessidade de pensar outro modelo. Mas como é que o Partido dos Trabalhadores andou recentemente, ao seu partido, fazendo uma discussão sobre que tipo de reforma agrária, não seria essa, seria outra, já não é mais, e sofre críticas, né? O governo Lula sofre críticas, até mesmo dentro do PT há, né, como na carta saída do Congresso, né, um pedido que o governo fosse mais incisivo na aplicação de medidas de reforma agrária que se considera estar um pouco estagnada, paradona, né? Como é que essa discussão está sendo feita dentro do PT? Minha homenagem ao Keno. Infelizmente teve um outro inocente que foi morto lá naquele incidente na Fazenda Singenta. O que nós pensamos com relação à reforma agrária? Muitas coisas estão acontecendo. Hoje não existe mais assentamento sem assistência técnica. Os dados do IBGE também apontaram, os recentes, que nós estamos diminuindo o êxodo rural. Nós estamos conseguindo gradativamente, vamos assim dizer, universalizar o acesso ao crédito. E várias políticas aqui no estado, o Fundo de Aval, a nível federal foi criado o seguro agrícola para o pequeno agricultor. Então, o que nós desejamos? Que para acontecer a reforma agrária é necessário que, se aqui no estado há uma dificuldade, as terras, a maioria delas são consideradas produtivas pela lei da produtividade. Então, o que teria que acontecer é aumentar o índice de produtividade para fins de reforma agrária. Essa ação realmente é uma crítica que vem do movimento e nós, eu faço meia-culpa, né, ao nosso governo, nós não implementamos essa medida aumentando o índice de produtividade para fins de reforma agrária. Mas existem outras saídas, há recursos também, hoje existe bastante recursos no INCRA para fazer a compra, a negociação direta com os fazendeiros. Isso está acontecendo de forma ainda, está acontecendo de fato, mas eu queria que fosse mais célere, mais rápido. E inclusive, essa semana que passou, houve esse debate na Assembleia Legislativa e sairá de lá uma comissão constituída de deputados ligados ao agronegócio, à agricultura familiar, como é o meu caso, para a gente discutir junto para identificar fazendeiros que coloquem aqui no estado as suas propriedades à disposição para a gente fazer uma ação concreta de compra de propriedades e assentamento de famílias. Eu acredito que isso é possível, evitando esses tensionamentos que ocorrem, que é uma perda de dirigentes, como você mesmo colocou, do Keno, na região de Cascavel. Essa é uma disputa, naturalmente,
a gente sabe que é uma concentração da propriedade, isso remonta toda a história, desde a colonização do país, né? Os escravos foram libertados e foram largados à própria sorte, né? Então, hoje, muita gente que tem fazendas e fazendas é fruto da herança, desde o tempo das capitanias hereditárias. Então, nós temos que achar um meio, uma alternativa de fazer uma reforma agrária justa que contemple o interesse do pequeno agricultor. E aí está cada vez mais claro que é na agricultura familiar que realmente se produz mais empregos, que se diversifica a produtividade, que não é um modelo de monocultura que vai trazer riqueza para os lares das famílias e pequenos agricultores. Alvori, essa discussão da reforma agrária é uma discussão histórica que não apenas a esquerda sempre produziu, né, iniciativas para tentar um acompanhamento, mas nos últimos tempos nós vemos que a forma de intervenção do grande capital, sobretudo o capital financeiro que entra pelo agronegócio, vai controlando cadeias, vai cartelizando setores, como é o caso da soja, coloca a situação dentro de um panorama muito maior. Ou nós temos um projeto de nação, ou nós fazemos a discussão no varejo e ela não resulta em passos concretos. Como é que o DESER pensa hoje a questão de um novo modelo agrícola e um novo modelo de nação? Boa noite, obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho do Brasil Nação. E essa questão que você coloca, me parece que quando a gente fala sobre agricultura familiar, ou resgata ainda, né, toda a agricultura camponesa, os indicadores e os números que você citou e que os companheiros da mesa já complementaram, eles demonstram uma consistência, né, de eficiência de produção, né, de eficiência econômica, né, de participação, né, proporcional do que a agricultura familiar, né, tem construído ao longo do tempo, né. Então, me parece que hoje a dimensão da tua pergunta, ela tem uma dimensão política, né. O DESER, nos seus quase 2 décadas de trabalho, trabalhos que procuram resgatar aquilo que a agricultura familiar consegue construir, né, enquanto referências, né, orientadoras ao desenvolvimento, né, registra que a agricultura familiar provou ser, né, capaz, né, mesmo, né, perifericamente acessando políticas, recursos e apoios, né, de ter boas propostas, né, de produção, de transformação, de comercialização, de gestão do crédito e etc, né. Eu agregaria 2 números importantes, né, para dar um pouco de conteúdo para essa afirmação de que é uma decisão política, uma tomada de decisão, né, a opção pela agricultura familiar. O crédito, né, que tem sido viabilizado para a agricultura, né, ele não só é pequeno, né, como ele diminuiu nos últimos anos, né, proporcionalmente, exatamente. Não só a agricultura familiar. Não só a agricultura, todo, né, o setor agrícola. Ressalvando, né, de que a agricultura familiar tem acesso a 16% do crédito, né, do último, no exercício agora, da safra 2007, né, para 2008, mas tem diminuído. Eu estou querendo dizer o que com isso? Né, que é importante discutir um pouco a agricultura, o papel dela, né? Qual o papel estratégico da agricultura no todo, né? Então, só para registrar 2 questões importantes no início da nossa conversa, depois a gente retoma na sequência, né? Eu acho que a gente vive um momento muito particular, a nível global, planetário, né, de crise de civilização, né? E tem um recorte que ele é importante, nos ajuda a pensar, talvez, pelo menos nessa perspectiva. Vamos pegar o caso do Paraná. O Paraná, nos seus 18 milhões de hectares federativos, né, do estado, né, ele ocupa, a agricultura ocupa 30%, segundo os dados do IBGE 2005, último registro, 30% do espaço, né, produtivo. O espaço, sob o ponto de vista, e a agricultura, né, ela disputa hoje o seu espaço de gestão do desenvolvimento, com 2 outros enfoques que eu acho que são muito importantes,
Nós podemos usar a área ambiental, vamos dizer assim, de gestão do meio ambiente hoje, que é uma temática muito importante que nos ajuda a compreender essa crise civilizatória, né? 11% desse espaço de gestão do desenvolvimento é florestas nativas, né? Segundo o último censo, não o que estamos recebendo agora durante o final desse ano, né? Pastagens, né? Que eu acho que é um outro projeto, né? Mais voltado no sentido do agronegócio, né? Ocupa ao redor de 35% do espaço, né? E a agricultura alimento, né? Incluindo a soja, 30%. Né? Incluindo a soja? Incluindo a soja. Né? A soja é a que ocupa a maior... A soja ocupa 35% da área dessa agricultura do Estado, não contando as áreas de produção. Com esses números eu estou querendo dizer o quê, né? Eu estou querendo exigir, né, da nossa estratégia de reflexão, né, que a gente cuide do meio ambiente, né? Então, por isso eu joguei esse número da área de florestas, né? Joguei o número da agricultura, afirmo que ela disputa espaço com a pecuária e com outro componente muito estratégico, que podemos chamar da exploração madeireira, né? Que ocupa 7% dessa área que eu estava antes, né? E ao longo de 75 a 2005, ó, veja bem, 3 grandes produtos no Paraná cresceram em termos de área: soja, fumo e cana, né? Feijão, arroz, batata, mandioca, todas elas tiveram um crescimento negativo em termos de área, com crescimento de produtividade, mas não suficiente para garantir o quê? Segurança alimentar. E aí um outro enfoque importante, né? A prioridade do Brasil, a prioridade da maioria dos estados é a produção dos commodities, né? E isso, não estou querendo dizer que a gente não precisa conviver um pouco com essa relação, mas os produtos de segurança alimentar, eles vêm, né? Talvez construindo uma crise que ela é sistemática, né? Sempre se fala em crise de abastecimento, mas talvez uma crise mais estrutural de segurança alimentar, né? Com esses elementos, só para encerrar aqui, ó, reafirmo, né? A agricultura familiar é uma opção, mas o papel que a agricultura desempenha no cenário, né, também é fundamental, né? Não é simplesmente um setor para você se estabelecer e conseguir ser exitoso economicamente, né, ter os seus lucros, né? Ele é estratégico, tem que ter um outro desenho, né? Doutor Errol, na questão de pensar um novo projeto de nação e um novo modelo agrícola, entra aí uma discussão muito particular, que é que gasta mais tinta e papel, né? Dá muita dor de cabeça, que é o papel do Estado. O governador Requião imprimiu aqui um perfil muito claro de que o Estado tem que ser protagonista de uma ação desenvolvimentista, indutora, né, com o conceito de cumprir o papel público, né, o bem público que orienta. Isso não significa eliminar o papel do setor privado, mas o Estado tem um protagonismo nas ações. Aqui o senhor deu citou alguns casos, algumas ações, iniciativas, mas tem, por exemplo, uma que fica muito clara, é a ação dos tratores, pequenos tratores, essa convivência com a agricultura familiar, o Estado, a agricultura familiar. Porque se nós deixarmos a agricultura familiar sem... tá bom, ela vai receber verbas e tal, mas não há um modelo. Esse processo logo se inverte. Qualquer prioridade que não esteja amparada ou alavancada numa ação protagonista do Estado, ele sucumbe. Como é que o senhor refletiria sobre isso? Eu queria, antes até de entrar mais no mérito do que você está colocando, eu queria dialogar um pouco com o que eles já colocaram nas suas falas anteriores, que é essa questão da opção estratégica que passa por uma visão política, né? Obviamente, eu acho que se a gente pegar o processo histórico, né, do Brasil enquanto nação, vamos chamar de 500 anos, nós tivemos, e muito recentemente, uma opção pelos pequenos e pela agricultura familiar. Um dos fatores que alimenta esse processo, um deles é a percepção de mundo, que sistema de produção, como é que eu vou me relacionar com a natureza. Eu diria que é uma tomada de consciência recente, né, que o brasileiro tem, e o próprio agricultor, num sentido de busca por um modelo produtivo adequado à questão ambiental, também não deixa de ser recente. O outro é a questão do crédito. O crédito ao longo dos anos aí, pelo menos nos últimos 30, 40 anos,
é um dos fatores determinantes do modelo produtivo e alimentador de um sistema produtivo contrário aos interesses da natureza, vamos chamar assim, e da busca que se tem aos alimentos limpos, à não transgenia e etc. Mesmo falando no momento em que o setor financeiro tem todas as prioridades do mundo, só os privilégios do mundo. Os privilégios e quase que o mando, né? Na globalização ele tem um papel determinante no sistema financeiro. Mas enfim, se nós pegarmos esses dois pontos, a gente vai ver que é muito recente essa opção pela agricultura familiar. Então, eu diria que aquela visão que entendia de que os grandes empreendimentos é que respondem às necessidades do país, à produção de alimentos, ela está sendo absolutamente confrontada, embora com políticas recentes. Mas essas políticas recentes já são suficientes para você poder comparar. Se você pegar, por exemplo, a política de crédito, com uma alimentação mais determinada a partir do governo Lula, em cima de Pronaf, você já tem um crescimento aí de 2,3 bilhões no período 2002, né, 2002, 2003, que foi, vamos dizer assim, o primeiro plano safra que o presidente Lula pegou em andamento, fechou esse último plano safra com 9,3 bi. Quer dizer, um crescimento aí exponencial e que mostra que com isso a realidade começa a mudar nessa agricultura camponesa, mostrando a sua cara e a sua capacidade. Eu entendo, então, de que as políticas públicas, elas podem sim e devem ser o sustentáculo dessa opção política por um novo modelo. Nesse sentido, né, no governo do Paraná, nós temos assim muito claro o que precisa ser feito e o que estamos fazendo. Nós trabalhamos sobre 4 eixos de trabalho, né? Um deles nós chamamos de fortalecimento das economias locais, porque nós entendemos de que as políticas federais e as estaduais, e aqui no Paraná nós trabalhamos absolutamente integrados com as políticas federais, no sentido de potencializar essa visão pró-agricultura camponesa, pró-agricultura familiar. Nós temos nas economias locais, na regionalidade, na territorialidade, que é onde as coisas acontecem. E é onde está o meio ambiente, é onde está, vamos dizer assim, a organização dessa agricultura, é onde estão as prefeituras municipais, onde estão as estruturas descentralizadas de um governo do estado ou de um governo federal, e que por um processo de organização territorial tem que enfrentar os seus problemas, definir os seus sistemas de produção, definir quais são as atividades econômicas que vão gerar ocupação, que vão gerar trabalho e oportunidade e renda para o povo que ali reside. Então, essa questão do fortalecimento das economias locais, para nós, é fundamental e todas as nossas políticas pretendem dialogar com essa descentralidade ou com a descentralização. A segunda delas, ela toma uma dimensão do que muito já se colocou aqui, que é a questão ambiental. Hoje, nada que se faz no meio rural, no meio urbano, quer dizer, na vida do cidadão, independente da localização onde ele esteja, não pode estar desconectado com esta obrigação que todos nós temos para com o planeta, com a vida, essencialmente para com a vida. Então, é a absoluta adequação ambiental daquilo que vai se desenvolver enquanto política pública e como é que ela dialoga com as necessidades em cada bacia hidrográfica, em cada microbacia do Estado. A terceira delas é a questão da inclusão. Nós temos no Paraná ainda 9 territórios, né? Dependendo da leitura, você pode dizer que são 7 territórios, que tem a média do IDH abaixo do IDH médio do Estado. Isto é, tem pobreza, tem miséria. E, diferentemente do que muitos acham que o sul do Brasil é só rico, né? O sul maravilha, não é. Nós também temos pobreza, tem situações bastante graves e nós temos um recorte territorial onde se concentra essa maior pobreza no campo do Paraná, e ali nós temos assim um conjunto de esforços de governo, não só da Secretaria da Agricultura, mas do governo do Estado, no sentido de se gerar inclusão e, fundamentalmente, direitos de cidadania, que é uma absoluta necessidade em todo o país, em todos os estados, em todas as regiões, essa questão de você tratar os diferentes de forma diferente, com políticas apropriadas. No próximo bloco, nós vamos ter que fazer uma pequena pausa. Eu não queria interromper seu raciocínio, não, é que a produção já me pediu aqui para a gente fazer uma pequena pausa. No próximo bloco, o senhor vai aprofundar mais essa questão.
desculpe o mau jeito, Ok. mas é só para o funcionamento mesmo do programa e aprofundar, sobretudo, por que na agricultura mais desenvolvida do Sul, que é a do Paraná, que com esses números que o senhor apresentava, ainda existem esses bolsões de misérias tão resistentes, esse IDH tão incômodo, né, para não dizer bastante doloroso. Brasil Nação, que está discutindo hoje a agricultura familiar, o seu papel num novo modelo de nação. Nós voltamos já já, dando continuidade ao nosso programa. Até já. Programa DOC TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 4 de novembro estreia Serra Pelada, A Esperança Não É Sonho. A expectativa de reabertura do garimpo de Serra Pelada mobiliza a população garimpeira em meio à dívida social do Estado brasileiro. Estreia domingo, dia 4 de novembro, às 11 da noite. DOC TV, olhares imaginando um Brasil. Meu título, obrigada. O seu título é a sua voz. Faça o seu título de eleitor, seja ouvido, decida o futuro do seu país. O Paraná produz e exporta conhecimento e tecnologia. Mais de 30 empresas de energia elétrica do país, lideradas pela Copel, se utilizam de pesquisas e produtos tecnológicos criados pelo LACTEC, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. Reconhecido e premiado como uma das melhores e mais completas instituições de pesquisas e geração de tecnologia do país, o LACTEC é referência para mais de 200 outras empresas. Com mais de 300 pesquisadores, o LACTEC é um centro de excelência no desenvolvimento de pesquisas, qualificação profissional e alta tecnologia no campo do conhecimento das engenharias. A competência técnica e a qualidade dos produtos do LACTEC fazem com que ele atenda mais de 30 órgãos governamentais de todo o país. LACTEC, Governo do Paraná, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. Brasil Nação está de volta, hoje discutindo o papel da agricultura familiar dentro de um modelo que queremos construir para um Brasil soberano, um modelo em que a agricultura mais desenvolvida, adequadamente desenvolvida, né, inclusive desconcentrando o que há hoje de concentração agrária, permite, inclusive, reduzir os problemas que nós temos hoje no meio urbano, o infarte muito grande das grandes cidades, o caos do trânsito, o caos urbano, o caos dos serviços públicos de saúde, porque ela digamos, permitiria que o homem encontrasse no campo toda a sua forma de vida com dignidade. Essa é uma questão que faz muito parte das lutas do MPA, não é, Romário? Como pensar modelos que permitam que o homem não tenha que sair, a juventude não tenha que sair do campo para estudar, que lá ele encontre toda a forma de viver a cidadania. Mas isso é um processo de pensar modelos de desenvolvimento no global. Exatamente. Cada vez mais a indústria que determina hoje o processo de implementação da questão da agricultura, né? E onde há um crescimento industrial muito forte, quer dizer, já não tem mais lugar para os camponeses. Quer dizer, como é que tu conserta uma cidade como São Paulo desenvolveu? A indústria, mas ao seu entorno você tem diversos problemas sociais, pelo inchaço das grandes cidades. Só que eu queria retomar o seguinte, acho que nós avançamos nas políticas públicas com o governo Lula, avançamos. Veja bem, na política do crédito, de 2,3 bilhões para 10 bilhões de reais, embora os fazendeiros ainda continuem com 50 bilhões de reais, ou seja, 500 mil famílias, né, têm à sua disposição 50 bilhões.
Hoje, o Pronaf atinge em torno de 1.500.000, né? 1.600.000 famílias. Nós temos 4.500.000 famílias no Brasil. Então, nós temos mais de 3 milhões de pessoas que não têm acesso ao crédito ainda e às políticas públicas, né? Então, nós temos que pensar um projeto de desenvolvimento, né? E aí nós estamos discutindo isso, né? E a própria agricultura hoje, tanto do agronegócio, né? Como da própria questão da agricultura familiar, ela é petrodependente, ou seja, ela depende do petróleo, né? Ou seja, todos os insumos, o transporte, a circulação, a produção das mercadorias, ela é petrodependente, ou seja, os adubos, os insumos, nitrogênio, fósforo e potássio, os famosos NPK, adubos solúveis, né? Que aumenta cada vez mais, né, a sua quantidade, né? Os próprios dados dizem aí que, né, aumenta de 2006 para 2007, 12,7% o aumento do uso de insumos, embora a produtividade tenha baixado, né? Então, nós precisamos, além de ter um crédito, de ter a pesquisa, de ter assistência técnica voltada a novos projetos de desenvolvimento regional, né, e da nação brasileira, nós temos que ter, né, então, esses projetos baseados num novo modelo tecnológico. Porque eu costumo dizer que o agricultor é que nem um cano d'água, ou seja, ele pega o crédito e vai reforçar os insumos da porteira para fora, ou seja, vai enriquecer meia dúzia de multinacionais comprando a semente, comprando o adubo, comprando os venenos, né? Todo o transporte, o sistema de armazenagem, né, está na mão do agronegócio, e nós precisamos construir um outro modelo de desenvolvimento baseado, né, que nós entendemos que temos que produzir energia, produzir a nossa própria energia e produzir alimentos. Quer dizer, é uma grande polêmica, e ela é verdadeira, de que, por exemplo, os agrocombustíveis vão competir com a produção de alimentos, né? Vejamos, os Estados Unidos utilizou 54 milhões de toneladas de milho para fazer álcool, a um preço do dobro do valor do álcool brasileiro, né? Nós também achamos que essa parte ambiental, embora o discurso de toda a direita agora se dizendo que, né, dos próprios americanos, que nós, claro, está todo mundo preocupado com o efeito estufa, com as catástrofes que poderão vir, né, através do aquecimento global que vai repercutir direto na produção agrícola. Agora, nós não podemos produzir combustíveis limpos com processos sujos. Por exemplo, processo de escravidão. Quer dizer, em pleno século XXI, nós vemos no Brasil ainda sistema escravo. A Polícia Federal aí está libertando 1.000, 2.000 trabalhadores num processo escravo no Brasil ainda, né? De superexploração do trabalho, pessoas morrendo de estafa nos canaviais, né? De São Paulo, de Minas, de outros estados do Brasil. Então, nós queremos e estamos desenvolvendo um modelo de produção de álcool lá no Rio Grande do Sul, através de microdestilarias de álcool, que consiste que pequenos agricultores plantando de 2 a 3 hectares de terra, né, 15 a 20 famílias organizados numa microdestilaria produzindo de 500 a 1.000 litros de álcool por dia, com uma unidade central retificadora que vai deixar esse álcool padronizado em condições, né, de 95,6 graus GL, que é o que a Agência Nacional do Petróleo exige, né? Então, já estamos em implementação de 9 microdestilarias pequenas que vão fazer um álcool pré-pronto, né? E esse álcool, ao invés de nós transportarmos a cana, vamos transportar esse álcool pré-pronto, né, que vai ser retificado numa unidade central que terá capacidade de produzir 5.000 litros dia, de produzir e de retificar mais 5. Mas isso visando o autoabastecimento ou visando entrar na cadeia
de distribuição. Com a ideia, principalmente do autoabastecimento, porque a energia é cara e muito cara hoje. Se nós compararmos assim, eu saí lá de Palmeiras das Missões, vim aqui para Curitiba, né? É a mesma coisa, né, que nós pegar R$ 2,80 a cada 15 quilômetros e jogando pela janela. Romário, Né? deixa eu te ajudar só para você fechar depois o teu raciocínio. Isso que o Romário está levantando em relação à questão tecnológica, para a definição do modelo, né? Eu acho que a nossa conversa aqui, ela realmente vai dar elementos para você dizer, não, o Brasil precisa rever um pouco a sua estratégia, né? Quer dizer, na verdade, se tu pegar a maioria dos países europeus, né, os ditos, inclusive, desenvolvidos, né, 60%, 70%, 80% da sua área passou por uma reestruturação fundiária e são unidades familiares. O Brasil não tem 30% da área dessa forma. E as tendências históricas, mesmo os avanços das políticas públicas que a gente conseguiu, não estão talvez mexendo nas estruturas que possam modificar essa relação. Em relação à questão tecnológica, o petróleo, por exemplo, não só ele, mas os agricultores no Brasil produzem com os custos crescendo a uma taxa de 5% ao ano, né? E os insumos dolarizados a uma taxa de 15%. Isso significa que a agricultura do Brasil, né, não só familiar, ela na verdade está submetida a uma queda de renda acima de 10% sobre o preço anualmente. Esse raciocínio seu é muito interessante, até porque o deputado tinha tocado já antes aqui do nosso programa na questão dos insumos, né? Hoje, você falou muito bem, a agricultura é totalmente petrogenada, né? Esses insumos aí são todos eles baseados em derivados do petróleo. O petróleo já está a $100 o barril, né? E a tendência que muitos achavam que isso não ia acontecer, com o agravamento das tensões agora Iraque, agora Irã também, é que ele aumente ainda mais, principalmente nessa fase quase que já de começo de uma linha descendente da produção do petróleo com o consumo crescente. Mas o preço dos insumos baseados no petróleo aumentou e, no entanto, o dólar caiu e, apesar disso, o preço aqui interno continua aumentando. Como é que se explica essa matemática? Essa matemática tem que ser perguntada para esse monopólio dos fornecedores de insumos, né? Eles que têm que dar essa resposta. Na medida em que o dólar caiu e o preço dos insumos do nitrogênio, do fósforo e do potássio subiu de agosto de 2006 a agosto de 2007, 36%. São dados reais do DERAL, aqui do Estado, que tem essa pesquisa, esse levantamento de preços. Nós estamos com uma comissão na Assembleia Legislativa que para tratar, identificar os gargalos desse segmento que aumenta o custo de produção do produtor. E exatamente o controle nas mãos de poucos no fornecimento dos principais insumos para a agricultura. Então o custo tem aumentado gradativamente. Com um agravante aí, sabe qual que é? Apesar desse quadro, né, internacional, da questão do petróleo, a Petrobras, a ANP, continua fazendo os leilões, as licitações para permitir a exportação do petróleo. Quer dizer, a nossa autossuficiência está programada para ser exportada nas mãos das multinacionais. Quando foi, no passado, vendida a Fertigás, me fala a memória, a Petrobras fornecia principalmente o nitrogênio. E até sugeriu por uma pessoa que palestrou para nós lá na comissão de insumos que se fizesse essa consulta, ver se isso é possível novamente intervir no mercado, já vista que a Petrobras é uma estatal, para ver se consegue segurar o preço. É um desafio. Agora, é claro que tem que inverter totalmente a política. Eu queria tocar no assunto que eu toquei no início da minha fala, que remete à questão do êxodo rural e o inchaço das cidades, que foi tocado aqui já pelo Rosseto, principalmente. Questão da violência. Questão da violência. O que ocorre é o seguinte, com as políticas de tentar fazer chegar crédito para quem não tem crédito, que é um grande desafio das políticas públicas, o Estado do Paraná, para tentar universalizar o acesso ao Pronaf, criou o Fundeval. O Estado também criou uma política de incentivo a, por exemplo, um segmento específico da vitivinicultura.
os produtores do oeste do Paraná trouxeram a proposta de que os impostos incidentes sobre a industrialização da uva no Rio Grande do Sul eram de 27%. E aí levamos isso ao governador, o governador pediu um estudo junto à Secretaria da Agricultura e da Fazenda e imediatamente determinou, por decreto, tirou os impostos incidentes sobre a uva. E a uva é uma atividade que gera muito emprego, muita renda. 1 hectare de uva gera renda para 20 alqueires de soja e os produtores da região e de todo o estado vão ser beneficiados com essa política. O estado também pode induzir e baixar custo de produção através da energia elétrica. Foi anunciado recentemente para a avicultura, usar a energia da noite, das 9 às 6 da manhã. Para irrigação. Não, isso é para irrigação também é assim, é uma política do Estado. Já tem para irrigação e agora foi estendido para avicultura. Também para avicultura. A avicultura, então, vai ser beneficiada nos mesmos moldes da irrigação noturna para baixar o custo da produção de aves no Estado. São mais de 12 mil avicultores que trabalham com aves de postura ou de corte que vão ser beneficiados com esse programa. E as políticas do Pronaf, estou falando tudo isso daí para dizer o seguinte, que os dados do IBGE estão apontando para a diminuição do êxodo rural, está invertendo a curva, nós estamos conseguindo segurar a evasão do homem do campo para a cidade, em função de que a gente está conseguindo fazer chegar o dinheiro, ainda não com aquela vontade que o Estado tem, ou da linha programática que a gente defende, mas já está invertendo. Muitos agricultores estão permanecendo no campo em função de conseguir acesso a crédito. Então isso faz com que a gente se anime cada vez mais. Eu não sou um pessimista, eu sou um otimista. O que a gente precisa fazer intensamente é fazer com que as cooperativas de crédito, seja via as Cressóis, a Sicredi, o próprio Banco do Brasil, eles consigam fazer chegar o recurso lá na ponta, que é o pequeno produtor. Mas, doutor Erlon, mesmo tendo conquistas a apresentar, que dão base para esse otimismo não deve, digamos, negar a necessidade de uma reformulação mais ampla, apesar de todas essas conquistas que já estão sendo verificadas, não é assim? Otimismo sim, porém, que falta ainda uma mudança mais profunda no modelo. Mas eu acho que isso que o Elton coloca, principalmente o dado do IBGE, embora preliminar, ele já está indicando que o Paraná, a partir dessa década ou desse censo, demonstra de que aquela curva migratória passa a deixar de existir. Migratória no sentido do êxodo, de você reduzir o número de propriedades e tal. Ele seria o primeiro estado a apresentar esse regime? Olha, eu não acompanhei muito bem como é que estão as preliminares nos outros estados, mas no Paraná deve aumentar aí em torno de 370 para 375 mil propriedades, pelo menos é o que indica. Mas o que eu acho que isso tem de importante é de que naquele curto prazo ou período que estão havendo as mudanças das políticas públicas em direção ao campesinato e agricultura familiar, eu acho que isso é que dá o otimismo talvez que o Elton tenha explicitado, que é de você ver que em tão pouco tempo e com você focando algumas políticas, ela já começa a responder de uma forma diferenciada essa agricultura, E o que eu entendo como absolutamente necessário é de que agora você tem que focar essas políticas públicas, não só mais no geral, diria assim, de que o crédito deve ser bem irrigado, bem alimentado, a taxas adequadas e tal, mas você tem que segmentar essa agricultura olhando quais são as principais necessidades de cada uma das cadeias produtivas. E dentro dessas cadeias, adequar o acesso ao crédito, ampliar o acesso, obviamente, mas vinculado a modelo de produção. Eu acho que é um pouco do que já tinha sido colocado pelos demais companheiros aí. Nós não podemos mais tratar o crédito como vai no balcão e retira. Ele tem que retirar e, como ele é subsidiado, a nação só deve permitir que ele acesse esse crédito subsidiado se tiver com um modelo adequado e dentro daquilo que a natureza quer, de que o país precisa e tal. E buscando a independência desse modelo que o Rossetto falou, do chamado petrodependente. Nós temos que buscar um modelo adequado. E é por isso que nós temos, dentro desse arcabouço de políticas públicas no Estado, um fortalecimento da
agricultura orgânica, da agroecologia e das políticas, vamos chamar assim, adequadas aos modelos produtivos em cada um dos territórios. Só uma parte aí, né? Para ver como ela é tão petrodependente a nossa agricultura, porque às vezes o dólar baixou, mas o preço dos insumos não. O preço dos insumos Por quê? não baixa, Porque evidentemente que o preço do petróleo subiu. Em 2002 nós tínhamos 35 dólares o barril. Hoje, falaste aqui, 100 dólares o barril. Né? Então, isso faz com que o custo de produção, quer dizer, se pegar o algodão, Chapadão do Sul, em Mato Grosso, o custo foi para, em 98, era 1.964 por hectare, hoje está 6.168, 214% de aumento. O arroz irrigado, Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, 526% do aumento de custo de produção. A soja, no Mato Grosso, 195% do aumento do custo de produção. O trigo, que é a base alimentar do povo brasileiro, né? Farinha, 144%. O milho, 140%. Isso sem falar, doutor Elo, no fato de que, mesmo caindo o dólar, houve um aumento enorme da remessa de lucros e dividendos para o exterior. Para o setor industrial, fundamentalmente, que são grandes empresas multinacionais, que a agricultura, cada vez mais, está transferindo renda para meia dúzia, para 5, 6 empresas, que são donos dos insumos, das sementes, né? São donos dos portos e, né, das exportações, enfim. Né, nós precisamos criar um outro modelo e uma outra rota de insumos, e é por isso que nós estamos discutindo, inclusive, essa questão da produção de energia e alimentos, né, desenvolvendo um projeto na região, onde a gente possa criar uma outra nova, produzir o biocombustível, biodiesel e álcool, criando uma nova rota de insumos, por exemplo. Nós podemos substituir perfeitamente os NPK, né, por torta da mamona, torta do tung, torta do pinhão manso, que são matérias-primas que para a produção de biocombustível. Agora, nós temos que integrar a produção de alimentos com a produção de energia, senão nós vamos competir cada vez mais na produção de energia com alimentos. Eu acho que essa integração que o Romário coloca, ela é extremamente importante para esse projeto. Porque uma coisa é você pensar de que a agricultura familiar pode ser importante, como mas é você não ter exatamente quais são as políticas públicas que você vai atacar enquanto Estado, enquanto poder público, vamos chamar assim. Nesse sentido, eu acho que essa integração, que embora exista a polêmica e a dicotomia entre alimento e energia, eu acho que elas fazem uma interatividade extremamente importante. E eu acho que é só essa interatividade, agricultura de alimento com energia, é que vai criar um ambiente em que a agricultura familiar vai ser realmente mais competitiva. Esse modelo, por exemplo, que eles desenvolvem, o pessoal do MPA lá no Rio Grande do Sul, ele com certeza deve ser observado por todos no país. Eu tenho convicção, né? O pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário está acompanhando, Petrobras e todos mais. Eu pessoalmente acompanho já de longa data esse empreendimento, até porque eu dialoguei com eles ainda quando eu estava no Ministério, mas ele vai mostrar de que é possível uma absoluta integração entre a produção de energia e a produção de alimentos, reduzindo o custo de produção de ambos. Agora, não dispensa uma regulação do Estado, né? Um papel regulador do Estado. Veja bem, o papel regulador do Estado... Seja através de uma empresa para formar estoque, criar preços. Não, exatamente. Você tem que regular os excedentes. O que nós entendemos, eu pessoalmente entendo que é muito importante, que é de melhor regular a questão do autoconsumo. Né? Porque aí sim o agricultor ele vai produzir energia para ele também poder consumir e ele buscar maior competitividade. Eu acredito que com o país adequando esse modelo, nós chegaremos numa situação de altíssima competitividade, muito maior do que tem hoje a agricultura familiar. Então, acho que nós vamos chegar assim, num ponto absolutamente importante para o desenvolvimento da agricultura brasileira e que vai definitivamente mostrar de que a opção estratégica é pela agricultura camponesa, pela agricultura familiar e que, obviamente, que os grandes empreendimentos vão ter que se readequar, porque eles não terão mais competitividade como tem a agricultura familiar. Agora, nesse raciocínio que o senhor desenvolveu aqui, Arthur, ele mostrou assim, o crédito não pode ser dado como se dava antes.
O crédito tem que estar vinculado a determinado modelo de produção. Assistência técnica. Assistência técnica, mas, sobretudo, uma forma de produção. Né? Aí enfatiza-se, mais uma vez, o papel protagonista do Estado. Se, na questão do modelo de produção de energia com alimentos, não houver papel regulador do Estado, fazendo zoneamento ecológico, criando uma política de preço, política de estoque mínimo, criando, sobretudo, planejamento, pode, sobretudo, haver uma devastação, um desequilíbrio. Novamente, nós caímos sempre no problema do papel do Estado como protagonista do desenvolvimento. Né? Você vê que hoje, na verdade, se você for analisar do ponto de vista do resultado econômico e da produção, a agricultura familiar, né? E se você retirar duas grandes políticas do cenário, previdência, né? E retirar o crédito, enquanto fluxo permanente de entrada nos agricultores, a condição é de inviabilização de muitos agricultores. Né? Quer dizer, na verdade, o papel do crédito ele é fundamental. Né? E aí podemos dizer assim, bom, mas e como é que você promove algo, né? Eu acho que o momento ele é muito importante porque conceitualmente a agricultura familiar se tornou conhecida nas duas últimas décadas, talvez, né? A reforma agrária contribuiu com isso, né? Evidenciou os pequenos, né? Mas há para mim um problema estrutural ainda. E aí o papel do Estado é fundamental. Qual é o problema estrutural? Ou você mexe na capacidade de escala de muitas famílias, ou seja, área para produzir, né? É uma questão fundamental. Uma segunda questão importante é que os sistemas de produção hoje, mesmo com acesso ao crédito, da forma, ele não consegue repor a estrutura produtiva no sentido da fertilidade, né? No sentido de repor a estrutura de maquinaria e equipamentos, tem dificuldade, né? Então significa que você precisa enxergar alguma política de fundo. Essas duas que eu citei, né? A área de terra, né? E as estruturas produtivas, né? Elas têm que dialogar com a questão do preço. Na verdade, eu acho que esse é um risco muito grande que se corre. Nós estamos crescendo numa perspectiva de que o mercado é que vai regular isso. Por exemplo, a política do PAA, né? O Programa de Aquisição de Alimentos. Né? Mesmo com os valores tímidos que foram repassados a nível nacional, né? Aonde isso caiu, né? O fato do governo comprar o produto ou garantir uma perspectiva de preço, isso equacionou. E a compra antecipada. E a compra antecipada, ou seja, a presença do Estado, de alguma forma regulando, foi importante. Mas isso é um cenário de dificuldade, né? Precisa ter um papel do Estado. Mas além dessa questão, ó, né? E aí, bom, quem é que vai regular isso, né? Eu acho que ainda, na verdade, nós temos um problema, porque você vê, ó, o valor do endividamento da agricultura familiar, daquilo que é renegociado enquanto dívida, orça próximo aos 200 bilhões de reais. Né? Apesar de que isso, veja bem aí, é uma coisa importante, mais de 90% desse valor são da agricultura patronal e não da familiar, né? Certo? Não é a rolagem da dívida, o grosso do... Né? No que se refere à agricultura familiar, como ela está pegando crédito todos os anos, né? O que não deixa de ser um apoio do Estado. Sem dúvida, é muito importante. Então, o caráter disso é muito importante. Fazem um discurso que o Estado não deve intervir, mas eles vão lá e batem. Opa, eu quero uma rolagem da minha dívida. 140 bilhões. Dos 140 bilhões da dívida, apenas 14 bilhões são da agricultura familiar camponesa. Exatamente. Né? E o restante, agora, a ampla maioria, 126 bilhões, são do agronegócio. Mesmo assim, eu acho que quando a gente discute modelo de desenvolvimento, nós precisamos conversar sobre uma coisa que é agroecologia. Né? Bom, esse é o tema do próximo bloco. A discussão da agricultura convencional. Nós temos que fazer uma outra pausa aqui. Já a gente continua. Vamos entrar nesse tema da agroecologia. As formas variadas do apoio do Estado, porque quando o Estado intervém com tratores ou retirando impostos, né, para iluminação, para eletricidade, né, para irrigação noturna, é uma forma de apoio estatal concreta. Esse é o ponto que eu queria entrar agora. Esse nós vamos discutir no próximo bloco aqui do Brasil Nação, que está debatendo hoje o papel da agricultura familiar dentro de uma necessidade de pensar um outro modelo de desenvolvimento soberano para o Brasil. Até já.
Com o Compra Direta, o governo do Paraná garante alimentos de qualidade às pessoas de baixa renda e fortalece a agricultura familiar e orgânica. É garantida a venda, que daí nós não temos como desperdiçar nada. O que nós temos, nós entregamos. Através das prefeituras, as entidades beneficentes encaminham seus projetos para serem avaliados pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social. Depois de aprovados, as entidades recebem semanalmente o dinheiro para comprar à vista os alimentos dos pequenos agricultores da sua região. E esses alimentos têm uma durabilidade maior desde que chega na entidade. Desde 2004, o programa distribuiu mais de 17 milhões e meio de recursos federais para os pequenos agricultores do Paraná. E neste ano, a previsão é de 14 milhões para a ampliação do programa. O Compra Direta distribui alimentos com recursos federais e o governo do Paraná dá um exemplo de ação integrada. Governo do Paraná. Programa DOC TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 4 de novembro estreia Serra Pelada. A esperança não é sonho. A expectativa de reabertura do garimpo de Serra Pelada mobiliza a população garimpeira em meio à dívida social do Estado brasileiro. Estreia domingo, dia 4 de novembro, às 11 da noite. DOC TV. Olhares imaginando um Brasil. Brasil Nação está de volta. No bloco passado nós tínhamos tocado na tecla da agroecologia, mas também nas formas diferenciadas de participação do Estado. E aqui o Dr. Erlon de Almeida tem uma experiência muito interessante a relatar, sobretudo porque esse programa vai para o Brasil inteiro. Nem sempre a mídia tem interesse em fazer divulgação de determinados projetos de governo onde o papel do Estado está muito bem, porque a mídia tem sempre uma linha editorial de que o Estado não pode intervir, mas ela própria bate na porta dos fundos estatais quando está em dificuldade financeira. Adora um fundo público, mas na linha editorial não, o Estado não. O BNDES não. Que o diga, né? BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil e tal. Mas como é que é essa outra faceta do Estado intervindo em outras maneiras? Veja bem, daquilo que nós estávamos conversando, e no último bloco eu acho que isso se evidenciou, nós ainda estamos numa fase de desenvolvimento das políticas públicas para a agricultura brasileira, que eu chamo de políticas genéricas, porque elas abarcam tudo e quase todos de forma igual, né? Eu acho que agora nós estamos entrando nas políticas por cadeia, como eu estava falando, e criando recortes específicos de políticas públicas. Aqui no Estado nós temos duas políticas assim que eu acho que elencam isso de forma muito especial. O deputado Elton Welter já mostrou um pequeno viés ali, que vem para nós em busca da diversificação das atividades, que é a redução dos tributos em algumas cadeias, em especial a fruticultura, com a atitude do governo Roberto Requião de reduzir os tributos para a vitivinicultura. Né? O uso da uva está vamos dizer assim, está desonerado, e isso estimula a diversificação, que é um fator importante. Uma outra questão... Gera emprego, né? Gera emprego, enfim, e alimenta toda a cadeia, né? Não é só na agricultura, isso passa por toda a atividade industrial de processamento. Correto. E rebate na atividade de varejo, no comércio e tal. Um dos exemplos que nós temos aqui de que isso é possível, nós lançamos um programa aqui no Estado chamado Trator Solidário, que é para estimular o uso da mecanização na agricultura familiar. É um programa voltado ao agricultor familiar paranaense, onde o Estado fez vamos dizer assim, um leilão de preço para tratores, né? Que na verdade é um registro de preço público, em que uma montadora do Estado do Paraná venceu esse registro de preço, com preço de tratores que para o trator de 50 cavalos ele caiu 27%, e no trator de 75 cavalos caiu 34% em relação ao preço de mercado. Qual a quantidade de tratores? Bom, nós tínhamos feito assim uma previsão, né, que nós estávamos entendendo como equilibrada, de 1.000 tratores ano, e nós já estamos em um mês agora, o primeiro mês de inscrições para o programa, nós já temos mais de 5.000 inscritos no Estado.
E já praticamente aquilo que nós estamos negociando, ou tínhamos negociado com a indústria, que em torno de 2.500 tratores ano, a capacidade produtiva, isso já está estourado. Isso mostra que, quando você faz políticas focadas, absolutamente adequadas aos interesses daquela fatia de agricultores, daquela cadeia produtiva, ou de um elenco de produtores que, mesmo não estando vinculado a uma determinada cadeia, mas sim a diversa, como é o caso da mecanização, eles respondem. Mas o trator é do Estado? Não. Ou é feito uma Não, o trator é financiado ao pequeno. O agricultor financia com recursos Pronaf ou recursos da Agência de Fomento do Estado. Ele tem a opção Banco do Brasil, tem a opção das cooperativas de crédito, tem a opção da Agência de Fomento do Estado. O Estado vai equalizar, ele transforma o preço do trator em sacas de milho, 10 anos para pagar, que é o tamanho do Pronaf, 10 anos para você pagar o trator. Paga em produto. Não, ele paga o equivalente ao preço mínimo do milho. Né? Se o preço do milho cair abaixo do preço mínimo, o Estado complementa. Então está equalizado e há uma demanda impressionante. Então, este programa, juntamente com o programa da irrigação noturna, que também nós fizemos alguns ajustes e ele está decolando, nós já estamos aí com em torno de 1.000 projetos que devem ser concluídos até o final agora de 2007. Qual a economia que ele permite, a irrigação noturna? Bom, a irrigação noturna fica 74% abaixo do custo urbano, né? Ele vai pagar, grosso modo, 16% daquilo que seria, vamos dizer assim, num custo tradicional de energia. Isto estimula o agricultor a obter um processo de irrigação, onde o Estado vai também financiar pela agência de fomento, fazendo equalização, e nós temos toda a rede de crédito também financiando isso aí por Pronaf Investimento. Então, essas duas ações mostram que quando você tem políticas focadas, com recortes precisos, ou em cadeia produtiva, ou na necessidade dos agricultores familiares, eles respondem. Então, eu diria que o Brasil sai de um processo de falta de política pública para a agricultura familiar, está vivendo um momento de políticas focadas na agricultura familiar, mas nós temos, tanto a nível nacional quanto ao nível dos estados e municípios, fazer as políticas recortadas para a necessidade das cadeias e do agricultor familiar em cada território. Com isso, acho que nós vamos responder muito claro aquilo que o companheiro do Deser coloca, que é como é que vai resolver a questão, por exemplo, de acesso à terra ou aumentar a área de terra do agricultor e tal. Isto é, você pega essas políticas e junta isso dentro de um território com políticas de acesso à terra, seja por crédito fundiário, seja por reforma agrária, você vai ver que você vai dar muito mais capacidade produtiva aos agricultores e nós vamos poder, enquanto nação, dar uma resposta ao mundo da nossa capacidade de produção de alimento e de produção de energia a partir da agricultura familiar. Viu, Aaron, o Estado tem essa concepção de dependência, percebeu que cada vez mais o agricultor está dependente de transnacionais no fornecimento de insumos ou do petróleo com relação aos adubos e assim por diante. O Estado do Paraná criou o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, exatamente para pesquisar, se antecipar e apontar, fomentar essas atividades para que dessa mudança cultural necessária de muitos pequenos produtores que eles foram, assim, se adaptaram ao modelo imposto do agronegócio e não conseguem voltar como todo. Então, o Estado tem que fomentar isso, o Estado tem que pesquisar, fazer com que os pesquisadores, os agrônomos, os técnicos como um todo, desenvolvam tecnologias novas para que isso seja colocado à disposição. O Estado está fazendo isso. Então, é muito recente a criação do Centro Paranaense em Agroecologia. O objetivo disso é que as escolas agrícolas do Estado trabalhem muito isso, que o pequeno agricultor, na medida em que está percebendo que está aumentando cada vez mais seu custo, talvez é muito melhor ele produzir leite com uma pastagem orgânica, sem usar insumos. Talvez a sua vaca de leite vai produzir menos leite em quantidade, mas vai produzir um leite de qualidade, com valor agregado maior, mas com custo menor. Então, na conta, no balanço da conta, ele vai ter mais renda. Temos experiência, deputado, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós estamos na região de Ibirubá produzindo leite a 15 centavos com o sistema Voisin, né?
E a produtividade excelente. É um sistema de leite à base de pasto, né? O Voisin, porque foi um francês que faliu produzindo leite, com silagem, com ração, né? E reconverteu toda a sua produção a pasto, né? Então nós conseguimos... dessa observação que o deputado fazia é que permite também eliminar o grande grau de contaminação alimentar. Que o consumidor quer comida de qualidade e cada vez... Isso acaba entrando na veia, a nossa veia, né? Vai para o sangue, veneno, petrogenado. E com isso, a soda cáustica no leite, né? Soda cáustica. Essas recentes fraudes aí que foram identificadas, né? Eu acho que muito positivas, inclusive, essas ações. Infelizmente elas acontecem, mas eu acho que mostra para a população brasileira, em especial para os agricultores, a necessidade da reconversão dos modelos produtivos. Então, isso que o deputado falava do nosso Centro Paranaense de Agroecologia, assim como toda uma ação de qualificação de técnicos na assistência técnica em busca desse modelo agroecológico, isso é de fundamental importância, porque daí você vai estar usando um crédito subsidiado vinculado a modelos produtivos, que é aquele que o consumidor quer. O que o consumidor quer? Ele quer segurança alimentar. Segurança alimentar não é só acesso, é ele ter certeza de que o alimento que ele está consumindo não vai lhe prejudicar, que seja um produto de boa qualidade, que é agroecologia e não transgenia, entendeu? E, de preferência, com baixa dependência aos petrogenados. Aliás, essa é uma discussão de conceito que é necessário refazer, porque não pode ser considerada produtiva e muito eficiente uma agricultura ou modelo agrícola que usa cada vez mais insumos, né, para produzir um pouco mais a mesma quantidade com um valor alimentício menor, com um grau de dano à saúde pública muito maior. Então, que produtividade? Olhando o conjunto de valores, com balanço energético negativo. Claro, negativo. Você utiliza 12 barris de petróleo para fazer uma tonelada de ureia. Estamos andando para trás. Onde você pode, com plantas recicladoras, né, fixar nitrogênio no solo. Né? Mas é óbvio que esse tipo de tecnologia, a agroecologia, né, que utiliza os insumos a partir da propriedade, de dentro da propriedade, né, como, por exemplo... né, numa relação inteligente com a natureza. Exatamente. Né? Não de o sistema de leite a pasto, ele é eficiente, tem um custo menor. Dá para nós trabalhamos, por exemplo, a produção de álcool e a produção de leite. Né? Você pode tratar o vinhoto, 35 litros de vinhoto por vaca dia, né? Não vai diminuir a produção de leite, ele é altamente controlador de carrapatos e bernes, né? Isso nós estamos testando no Rio Grande do Sul. O bagaço da cana também bagaço da cana parte para o gado, parte para a recuperação do solo. Né? O vinhoto também serve de fertirrigação, ele é sobretudo rico em potássio, serve também para a recuperação do solo, né? Tanto das áreas de cana como para o conjunto da área, embora isso que o que levanta a questão da pouca terra, né? Nosso projeto lá da região são 63 municípios, são 58 mil famílias, 5% das famílias têm 43% da terra. Né? A mesma coisa que nós fazemos uma festa lá na nossa comunidade, colocar 100 quilos de carne, né? E 5 por 5 pessoas se alimentar 43 quilos, né? E os outros são os obesos da agricultura. Então nós precisamos desconcentrar a terra, temos que fazer a reforma agrária. Né? É um absurdo num país como o nosso, né? Com o clima que tem uma estrutura fundiária arcaica, né? Porque a imagem que se vendeu para a sociedade, sobretudo urbana, que a reforma agrária economicamente não é viável. Muito pelo contrário, né? Nós entendemos que é preciso aumentar o número de pequenas propriedades, de pequenos agricultores. Temos que mudar o modelo cooperativo. Né? Esse modelo cooperativo que está aí é um modelo que virou escritório das multinacionais para revenda e repasse dos pacotes tecnológicos.
nós temos que ter um PA, né, um programa de aquisição de alimentos, que já existe lei para isso. Inclusive, né, eu fazia parte do Conselho, né, nós debatemos muito isso, né, que nós temos que criar as políticas, a merenda escolar, por exemplo. É possível, já existe lei para isso. Mercado institucional. É um mercado institucional que possa adquirir sem licitação, né? Permite o planejamento. Exatamente. Sem licitação desde que do agricultor familiar, desde do campesinato, né? Quer dizer, vamos focar consumo essas regional, políticas, consumo local regional, vinculado aos interesses dos agricultores familiares e do campesinato. Eu acho que a gente conseguindo esse equilíbrio em políticas focadas, mas ao mesmo tempo integradas, horizontal e verticalmente, né? Eu acho que nós vamos dar, vamos dizer assim, uma consolidação à agricultura familiar brasileira. Eu só queria aproveitar um pedacinho da fala ali do Romário, que é fundamental, e me parece que esse é o amálgama que vai juntar tudo isso aí, que é a questão do associativismo, do cooperativismo, né? Eu acho que o país se encaminha, né, em algumas regiões já com cooperativas assim, com muita base de agricultura familiar, com processo de verticalização, sob o controle dos agricultores familiares, e eu acho que esse vai ser o ponto que depois vai nos diferenciar para que nós tenhamos alta competitividade interna no mercado brasileiro e externa, né? Porque, obviamente, o país sempre vai ser um país exportador de alimentos e nós temos essa oportunidade através do associativismo e do cooperativismo. Eu acho que talvez para a gente voltar àquela pergunta inicial do Beto, né? Talvez no Paraná a gente esteja vivendo num momento, né, diferenciado em relação aos outros estados, né? Porque você vê um governador, vê secretários, né? Figuras importantes, né, assumindo no discurso a defesa da agricultura familiar, então acho que isso é uma coisa importante, mas mesmo assim a gente vive alguns riscos que eu acho que é importante considerar para aproveitar esse momento político, né, onde a agricultura familiar, ou a reforma agrária inclusive, possa de repente vir a crescer, né, que é a dimensão, eu vou voltar de novo a falar a respeito disso, né, o que tem crescido no Brasil hoje, né, em termos de área de expansão, né, é a soja, é o café, aliás, é a soja, é o fumo, bom que cresça. É o fumo, é a cana, né? E ficou por ali, né? E além da expansão do bovino, né? E da exploração madeireira que eu falava antes. Você vê que para pegar números inclusive do próprio Paraná, né? O arroz, o trigo e o feijão nos últimos 20 anos, né? 30 anos no Paraná, a área diminuiu, né? Nós podemos estar vivendo uma condição de crise mais estrutural de segurança alimentar, né? E isso que eu não defendo, que a nossa dependência de uma dieta de arroz, feijão e trigo deve ficar por ali. Nós precisaríamos ampliar a variedade de... Então a matriz de consumo força isso, força os grandes, leva junto os pequenos também. Então, quer dizer, apesar dos avanços, é preciso olhar para essa questão. Possibilidade de crise de segurança alimentar, né? Mas isso não é possível sem protagonismo do Estado, sem políticas públicas bem complicado, definidas. Complicado. Mesmo a agroecologia, você levantava no final do bloco passado, o Erlon tocou aqui, ela esbarra num determinado modelo que é este, de dependência das multinacionais, com seus pacotes tecnológicos já vêm prontos, fechados, e a agroecologia também necessita, além de iniciativas como centros de referência, né, para formação de quadros, desenvolvimento de pesquisa e tal, uma sustentação estatal forte. Com certeza. Senão ela sucumbe. Você quer ver um outro importante eixo, né, orientador, que o Estado tem um papel importante, senão nós vamos buscar onde? Essa parceria para constituir isso, para dar saltos, né? Porque o orçamento para a agricultura familiar no Brasil, então, saindo um pouco do eixo Paraná, né, é menos de 1% do orçamento do todo, né? Menos de 1%. Menos de 1%. Sendo já foi 2%. Tão vital como já é foi 2%. Quer dizer, como é que você vai mexer nisso, né? O ponto em destaque que eu queria levantar é voltar à questão do meio ambiente, né? Hoje, né, trabalhando com cenários mais drásticos ou menos drásticos, né, um dos elementos que se discute é novos zoneamentos agrícolas, né? Técnicos, né, da Embrapa, do INPE, volta e meia estão falando, por exemplo, já que eu falei no café antes, que o Brasil, Minas e São Paulo, pode deixar de ser o produtor de café do Brasil, no cenário de 10, 15, 20 anos. Talvez seja o Paraná de novo, mas talvez seja a Argentina. Né? Argentina. Por conta de novos zoneamentos agrícolas, né? Quer dizer, na verdade, olhar para a dimensão ambiental, mesmo que você considere que a pauta do aquecimento global não é tão drástica assim, né?
O Rio Grande do Sul hoje, só para você ter uma ideia, né, ele vive hoje com produtividades de grãos, né, que é de 1.000 quilos a menos por unidade de área, por hectare, do que o Paraná. Agora, com secas marcadas, né? Tem um outro problema aí nessa questão, que é o seguinte... E nós temos, só para complementar aqui, ó, uma questão que é fundamental, ó, né? Que nós temos um prazo, 2017, 2018, para resolver passivos ambientais dos agricultores, né? Que, segundo consta, né, você não pode acessar a política pública se não tiver zerado, né? E se você tentar fazer um cálculo, né, do que é necessário para fazer isso, mesmo em termos de agricultura familiar, que são os que ainda detêm, né, a maior capacidade de cuidado do meio ambiente, isso exige uma política pública de muita envergadura, né? Eu vejo fundamental aí, desculpe, Beto, né, vamos dizer assim, para se encaminhar soluções para isso que ele coloca, é assistência técnica e extensão rural. Sem conhecimento e informação, o agricultor não vai chegar lá. Você tem que colocar gente próximo dele, junto aos movimentos sociais, junto à assistência técnica oficial, junto ao associativismo e ao cooperativismo, uma assistência técnica absolutamente qualificada. Independente dos modelos difundidos pelas multinacionais. Já houve no passado uma assistência técnica que era basicamente propaganda para ela já foi indutora, vamos chamar do mau modelo. Nós precisamos agora pessoas qualificadas, que seja alimentadora desse modelo e que responda essa questão. Hoje pode ser parceiro dos técnicos. Sim, sem dúvida. Existem modelos aí, né, onde o técnico e o agricultor multiplicador podem fazer, vamos dizer assim, uma difusão perfeita, né, das informações e do conhecimento. Então, veja bem, eu acho que nós temos aqui os elementos necessários para que o Brasil e os estados e municípios se desenvolvam. Agora, eu só queria dar um dado, porque... estava falando na questão do café, é muito interessante. Se nós não discutirmos os modelos de produção em relação à soberania diante dos esquemas internacionais de domínio da produção de determinados alimentos, nós não chegamos a explicar os fatos. Por exemplo, o maior produtor hoje de café no mundo, segundo consta, né, o maior exportador é a Alemanha, que não tem um pé de café, não produz nada, mas ela controla o setor mundial, né? Então você pode controlar pelo crédito, né? O agronegócio, por detrás dele estão os bancos, né? Aí você falava de uma experiência, deputado, em que através do programa de compra antecipada se permite até, através do fortalecimento da agricultura familiar, levar ou estimular a produção de uma área que é carente de determinado produto para outra, né? O negócio do tomate. Né? O PAA, a compra antecipada, está organizando a cadeia alimentar. Eu não tenho dúvida disso. O PAA, e agora já existe determinação do governo federal, dos municípios que quiserem, veja só que coisa extraordinária, usarem o recurso da merenda escolar para comprar dos alimentos dos produtores da cidade ou da região, podem fazer isso. Isso é extraordinário, isso vai produzir cada vez mais, as nossas crianças das escolas vão se alimentar com alimentos de qualidade da região, isso vai estimular a organização dos produtores. Isso é fantástico na nossa visão. Claro que ainda é muito recente isso, então os efeitos disso vai proporcionar a industrialização do excedente desses produtos. Isso vai fazer com que a própria organização dos produtores vai levar à consolidação de pequenas agroindústrias logo ali na frente. Então eu estou encantado com isso e não me ilude, porque políticas públicas o Estado induz, o Estado fomenta, o Estado precisa, naquilo que é estratégico, possibilitar para que as coisas aconteçam. Agora, na questão alimentar, nós vamos ser os protagonistas. Eu não tenho medo de que a cana vai tomar conta, que, né, agora eu faço a grande crítica também, quando há exploração de mão de obra. Temos que cuidar. E agora, para que a cana não pode servir, como o Rossetto falou, para fazer mini usinas para abastecer as nossas máquinas, os pequenos agricultores? Isso tudo é possível. Agora o Estado precisa trabalhar, regular. A legislação sanitária, que é muito importante também, né? Por causa dessa questão da, né, a procedência, se vende muita imagem para esse país que o que vem não tem que o produto não tem qualidade. Aí eu pergunto o seguinte: a qualidade do leite é esse que está aí? As grandes multinacionais? Outros. Né? Que colocam soda cáustica, água oxigenada e outras coisas para aumentar, né, os seus lucros exorbitantes, ou, né,
E o povo brasileiro sabe que aquele produto advindo da agricultura camponesa, do pequeno agricultor, ele é, por excelência, um produto de boa qualidade. Agora, nós temos que ter legislação, e o governo federal, né, a gente ajudou, inclusive, quando estava em Brasília, nesse processo da discussão do sistema de inspeção, que sirva, né, desburocratizado. Sistema unificado, né? Um sistema unificado de inspeção para garantir, evidentemente, a qualidade dos alimentos para a merenda escolar. Então, o sistema de inspeção, ele também tem que ser avaliado, né? Eu acho que outra questão para o álcool é importante, e a gente já vem discutindo isso com o MDA, a questão de um selo combustível social, né? Uma intervenção do Estado, né? Assim como exemplo do biodiesel, tem para o álcool também, o selo social, né? Para que a gente possa, inclusive, a questão da comercialização. Eu sei que já existem leis, né, projetos de lei no Congresso Nacional dizendo que é possível, né, comercializar o álcool diretamente com os postos ou com os consumidores locais, né, microdestilarias até 12 mil litros por dia, né, que possa ser comercializado direto. Então, acho que essa legislação ela precisa ser trabalhada, né? Já tem trator, tem que ser aprovada, né? Os microtratores, né? Mecanização camponesa, que sejam multifuncionais. E aí, imagina, nós produzindo o álcool, né? Já existe trator a álcool, né? E que a gente possa produzir um álcool a 50 centavos, 60 centavos, né? Baixando o nosso custo de produção. Pode ser bem mais barato. Agora, é importante isso que o deputado falava, porque há um certo alarmismo de que a cana, é claro que é preocupante a expansão da produção da monocultura. Mas ela vem substituindo. Porém, na verdade, menos de 1%, né, das terras cultiváveis é que são... Mas veja bem, nesse modelo que o Romário coloca, ele é o álcool à base da cana, mas ele pode ser à base da mandioca, né, já tem domínio tecnológico da batata doce e outros, mas tem que entender de que não é um regime de produção de cana ou de mandioca ou do que seja para álcool fundamentado na monocultura, mas sim articulado a um processo de diversificação das atividades agrícolas, policultura, né? E de integração lavoura-pecuária, onde os elementos de coprodução, que é o bagaço, o vinhoto e etc., ele tem um papel de equilíbrio ecológico, inclusive, dentro da unidade produtiva, né? Agora, eu queria só chamar a atenção de todos, né, dos ouvintes e dos amigos da mesa, que tudo isso que nós falamos aqui, ele tem uma liga, né, vamos dizer, tem um nexo, e que aponta para um novo modelo de produção absolutamente integrado, mas que não é aquele modelo simplificado do passado da receita multinacional, né? Ele é um conjunto de elementos que exigem inteligência, tanto da assistência técnica e extensão rural, quanto da pesquisa, quanto dos agricultores e suas lideranças, porque é um modelo complexo. Você integrar tudo isso não dá para a gente passar a imagem de que é uma coisa simples e fácil. Não, não é. Exige muito trabalho, muito esforço e, obviamente, que as políticas públicas, a partir dos municípios, dos estados e da União, elas têm que gerar os elementos necessários a esse povo todo se organizar e fazer essa mudança de fato do sistema produtivo e de organizarmos isso em cima de sistemas de processamento agroindustrial sob o controle dos interesses da agricultura familiar. Bom, nós estamos chegando aqui, lamentavelmente, ao final do nosso programa. Queria agradecer aqui a participação do Alvori Cristo, do DECER, Romário Rosseto, do MPA, muito obrigado. Também Erlon de Almeida, diretor-geral da Secretaria de Abastecimento aqui do Estado do Paraná, e também do deputado Elton Welter, do PT do Paraná. Muito obrigado a todos. Estaremos sempre de portas abertas aqui a voltar a essa discussão tão importante sobre soberania alimentar, o papel da agricultura familiar e a sua lógica completamente ligada à necessidade de pensar um outro modelo de nação, um outro projeto de nação, que é a função e a missão desse programa. É por isso que nós existimos e estamos no ar, para pensar e acreditar num Brasil-nação. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Até o próximo Brasil-nação. Boa noite.